Nessa aula, eu vou dar um exemplo de um homem, de um obreiro com o caráter tratado. Esse exemplo é o apóstolo Paulo, né? E a aula anterior consistiu em exemplos de pessoas sem caráter e o que resultou. Essa aula vai consistir num exemplo de uma pessoa de bom caráter, de caráter aprovado, treinado, que é uma característica de um obreiro aprovado, ter o caráter tratado, transformado, aperfeiçoado. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, diz assim, no versículo 1: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Paulo cita um trecho de Isaías 49:8, né, que não é o que eu vou falar, que ele dizendo que a salvação se estenderia para o mundo gentílico, né, para os gentios. Eu vou começar a partir do versículo 3, onde Paulo dá um exemplo do seu próprio ministério, faz algumas afirmações. Versículo 3, ele diz assim, a respeito do ministério: Não dando nós quem? Os obreiros, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Até aí. Então Paulo aqui descreve algumas características de um obreiro de caráter, que é as características dele próprio. Então primeiro aqui ele ilustra assim: não dando nós, vou usar nós, mas na verdade ele está falando dele e dos obreiros que compõem o ministério dele. Então eu vou usar o termo como falando só do apóstolo Paulo. Então ele diz aqui: não dando nós escândalo em coisa alguma. Essa palavra aqui no original, escândalo, no original grego, ela quer dizer obstáculo, tropeço. Então Paulo está querendo dizer assim, ó: não dando nós, não sendo nós motivo de tropeço em coisa alguma. Ou seja, o caráter de Paulo era tratado a tal ponto de ele não ter falha alguma. E essa falha no caráter significa tropeço, escândalo, obstáculo. Aquele que tem falha no caráter, aquele que não tem o caráter tratado, essa falha, essa área pode ser chamada de obstáculo, pedra de tropeço, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha só, para que o ministério não seja censurado, para que o ministério não seja reprovado. O que significa? Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Um obreiro aprovado é um obreiro irrepreensível. O original grego irrepreensível, aquele que não pode ser atingido, não há falhas. Um obreiro aprovado é um obreiro que não pode ser censurado, não pode ser reprovado. Um obreiro aprovado é aquele que tem o caráter tratado, logo ele é aprovado, não pode ser reprovado. Aqui Paulo diz que um obreiro que tem o caráter preparado não pode servir de obstáculo para ninguém, sendo assim não pode ser censurado. Um obreiro que não tem o caráter tratado vai ser motivo de tropeço e o ministério dele vai ser censurado, vai ser reprovado. É o que está dizendo aqui. E ele então, todo mundo sabe,
diante das suas 3 epístolas, que exemplo de obreiro que ele foi. Paulo protagoniza alguns dos sinais mais fantásticos do Novo Testamento, as suas façanhas miraculosas, milagres, conversões de gentios, batalha espiritual, profunda inspiração divina. Então Paulo realmente foi um fenômeno espiritual. Os lenços e aventais de Paulo curavam. Paulo ressuscitou a Eutico quando caiu da janela e morreu. Paulo ressuscitou um coxo, um aleijado. Paulo deu vista aos cegos. Paulo operou sinais. Paulo ganhou multidões. Paulo teve experiências transcendentais com Cristo. Paulo foi ao terceiro céu. Enfim, Paulo foi o protagonista de muita coisa transcendental, miraculosa no Novo Testamento. Mas o que mais chama a atenção no ministério do apóstolo Paulo não são os sinais que Deus fazia por parte dele. O que fez Paulo ser aprovado e ser um ministro excelente não foi a forma profunda como Deus o usava. Não foi os sinais exteriores. Paulo é considerado um dos homens mais estupendos da palavra, da Bíblia. Paulo é considerado um fenômeno do Novo Testamento. Mas seriam os seus feitos heróicos que deram a ele tal posição? Não são as obras exteriores que fizeram Paulo ser quem era, e nem isso o exemplo a ser imitado em Paulo. O que levou Paulo a um nível tão grande foi exatamente o seu caráter. É um dos homens que Deus revela na Bíblia, que Deus revela a maior parte das passagens, o seu caráter. E Paulo era um homem de profundo caráter tratado, transformado, um homem de bom caráter. E é isso que nós vamos ver. Vamos ver situações e passagens que o apóstolo Paulo revela o seu caráter. A aula anterior demos exemplos de homens de mau caráter. Essa aula daremos exemplos de um homem só, de um bom caráter. O que é então, na prática, um caráter aprovado, tratado, aperfeiçoado? Vamos ver isso então. Você vai abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ver a primeira característica de um bom caráter. 1 Coríntios 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, no versículo 12, diz assim: se os outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Primeira característica do caráter de Paulo, ou uma das características de um bom caráter, de um caráter tratado, de um obreiro. Estamos usando a vida do apóstolo Paulo. Paulo é pressionado pelos coríntios, e Paulo então vai falar dos seus direitos. Sou um apóstolo e eu tenho direitos por ser apóstolo. E ele dá uma lista: não temos direito de levar uma mulher, não temos direito de receber salário como os outros obreiros, não temos direito disso, aquilo, outro. Só que Paulo diz aqui: mas não uso muitas vezes desse direito para não pôr impedimento algum ao Evangelho, à congregação, aos cristãos. Olha o caráter de Paulo, um caráter tratado em um obreiro. Primeiro,
ele pensa na causa e não em si próprio. Isso é uma característica de um caráter tremendo do apóstolo Paulo. E sabe o que é o interessante hoje? Os ministros de hoje mostram o seu caráter. Primeiro eles pensam neles. Primeiro, quanto eles vão receber. Primeiro, que confortos eles terão. Primeiro, qual é a parte que lhes será dada por tal contribuição. Mostram um caráter defeituoso. Não. Um obreiro, meu irmão, de caráter. Se você quer ser um obreiro, primeiro lugar, meu irmão, o último a ser beneficiado é você. Em primeiro lugar, a causa. Em primeiro lugar, o próximo. Em primeiro lugar, o reino. Não você. Olha o caráter do apóstolo Paulo. Temos direito. Precisamos de dinheiro, conforto, benefício. Mas se for tirar algo para nos dar, e esse algo impedir o avanço do evangelho, tocar nos pequeninos, tocar na congregação, nós então não queremos. Eu não quero, Paulo diz. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Abre mão do seu direito. Agora é hora hoje. Eu fiquei sabendo de uma informação onde eu fui convidado para pregar num congresso de jovens, que antes de me convidar, tinham convidado outro ministro. Ele pôs várias condições para ir pregar nesse congresso e disse, uma delas é, só viajo de avião, pago por vocês, e o avião tem que ser de tal empresa, deu o nome da empresa, e se não for dessa empresa, eu não vou. Quer dizer que se a congregação não tiver condições de pagar o avião primeiro, e se não tiver condições de pagar aquela empresa aérea, o congresso que necessita da mensagem desse ministro, perece. Ou seja, esse homem não tem caráter. Ele está pensando primeiro nele. Então, o que ocorre se a congregação não tiver condições? Esse ministro não pode ir, então toda a congregação perece por causa do egoísmo e da falta de caráter de um obreiro. Músicos, se a aparelhagem não estiver perfeita do jeito que eles querem, eles não tocam. Não sei se eles não tocam porque eles não têm preocupação nenhuma com Cristo, porque nós sabemos que o louvor e a adoração desse século, ela não faz nada para a glória de Deus, e sim para a glória própria. Então deve ser isso, por isso que eles exigem tanta a perfeição tecnológica, e se não tiver do jeito que eles querem, eles não tocam, eles não viajam. E a congregação, o povo, o próximo, perece, porque o ministro, o músico, está pensando primeiro nele. Não, o apóstolo Paulo não. Um homem de caráter tratado, não. Ele padece pelos escolhidos. O que Paulo diz? Tudo sofro por amor aos escolhidos. Não, peraí, eu sofro para que eles não sofram. Primeiro eu penso na causa, primeiro no rei, primeiro no ministério, primeiro na igreja, no próximo, nos membros, depois em mim. Nós precisamos entender isso. E as pobres almas estão perecendo. Estão perecendo sem um pingo de... Vamos ver no versículo 15 do mesmo capítulo, do 9, ele diz assim, olha o caráter de Paulo, mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória, pelo amor de Deus. Paulo ainda diz, eu escrevi essas coisas, não foi para que eu fosse beneficiado por elas, eu prefiro morrer do que fazer vã essa glória. Como é que é?
Eu prefiro morrer do que comprometer o ministério. Eu prefiro morrer do que pôr empecilho para algum pequenino. Eu prefiro morrer do que tirar dinheiro, sustento, conforto para mim e fazendo assim perecer a igreja. Prefiro morrer. Olha isso. Ele ainda tem o cuidado de dizer que escreveu aquela lista e ele vai justificar. Eu só estou mostrando quais são os direitos, mas não escrevi porque eu quero esses direitos. Só para vocês conhecerem quais são os meus direitos e eu mostrar que eu estou abrindo mão desses direitos. Pelo amor de Deus. Glória ao nome do Senhor por tal caráter. Então, Paulo não tinha egoísmo. Paulo amava o próximo. Paulo fazia primeiro para o próximo, marca de um caráter tratado. Não pensar em si mesmo, e sim na causa. Era o que Paulo está fazendo nessa passagem. Outra passagem que vai ilustrar o que Paulo estava fazendo em Marcos capítulo 10. Abra comigo lá. Marcos capítulo 10. Jesus ensinando a mesma regra para um obreiro de caráter. Um obreiro de caráter tem que possuir esse sentimento. Versículo 43. Diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, quiser ser obreiro, quiser ser pastor, quiser ser missionário, será o vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, porque o modelo de obreiro aprovado, também não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tremendo caráter de um obreiro. Era o que Paulo fazia. Um caráter tratado, usa do ministério e usa o ministério para servir e não para ser servido. E Jesus está ensinando: querem ser obreiros aprovados? Querem ser missionários, pastores, bispos? Querem substituir John Wesley, Jonathan Edwards, Lutero, Moisés, Elias, Jeremias? Aprendam a servir. Percam para que outros ganhem. Estejam errados para que outros estejam certos. Engulam para que outros não engulam. Pereçam para que outros não pereçam. Porque o maior exemplo de obreiro aprovado, quem? Jesus. Jesus foi um missionário, um servo, um apóstolo enviado pelo seu Pai. Porque o Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate a muitos. É impressionante que os ministros de hoje querem ser servidos. Se não for em tal hotel, eu não fico. Se não for com tais condições, eu não vou. Se não for com tais reivindicações, eu não sirvo. Os ministros de hoje têm uma ideia. Pessoas hoje querem ser cantores, gravar CD, querem ser missionários, pastores, porque sabem que vão ter algum benefício, que vão ser servidos, vão ser elogiados, aclamados, copiados, ganharão dinheiro. Não, e o ensino bíblico para obreiro não é isso. O ensino bíblico é: o obreiro aprovado, que tem caráter tratado, veio servir e não ser servido. Quem quiser ser o primeiro, aprenda a ser o último. Vê novamente o que o texto diz.
Jesus disse, olha só, mas entre vós não será assim. O que Jesus está ensinando? Mas com obreiros aprovados não é assim. Com obreiros reprovados é assim, como vocês estão vendo aí. Mas com vocês, com quem? Com os 12, com os aprovados, com os pilares da igreja, com as colunas de Deus que estarão no céu. Será assim com vocês. O caráter de vocês deve ser assim. Qualquer entre vós quiser ser grande, está querendo dizer ministério, despontar, ser nobre, ser poderoso, substituir Moisés, ser aprovado. Qualquer de vós que quiser ser grande, será vosso serviçal, servirá, renunciará. E qualquer de vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. É o que Paulo estava fazendo, não uso do direito, tem um caráter aprovado, característica de um caráter aprovado. Voltem agora para Coríntios 6. Ou melhor, 9. 1 Coríntios 9. Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Agora, no versículo 12, parte B. Mas nós não usamos desse direito. Segunda característica do caráter de Paulo: não era preso a coisas materiais, não era seduzido pelo dinheiro. Ele mesmo diz: digno é o obreiro do seu salário. Devemos receber, podemos receber. Mas atualmente isso não me persuade, isso não mexe comigo. Dinheiro não mexe comigo, riqueza não mexe comigo, posses não mexe comigo, bens materiais não mexem comigo, grifes não mexem comigo. Para pregar na sinagoga de Jerusalém, só com grife lá da família de Gamaliel, só com túnica de Gamaliel, só com terno Armani. Paulo não tinha isso. Para pregar em Antioquia da Psídia, só se eu ficar comer do bom do melhor e ficar em luxo. Não, isso não me persuade. Paulo, vamos fazer assim, ó. Não prega em Antioquia não, prega aqui, só que não fala sobre ressurreição, nem espírito. Você vai pregar numa sinagoga de saduceus, nós vamos te dar tanto. Não me persuade dinheiro, não me corrompo por causa de dinheiro. Então olha uma qualidade de Paulo. Ele está dizendo que ele abre mão de dinheiro, recompensa. O que ele mostra fazendo isso? Que o caráter de Paulo era tratado na área financeira, na área material. E isso é uma dos grandes males dos ministérios atuais e dos obreiros. Ele mesmo, escrevendo a Timóteo, diz que o dinheiro é a raiz de muitos males. E nós vamos abrir lá. Se o dinheiro é a raiz de muitos males, os obreiros que não têm essa área tratada podem se corromper, se comprometer por causa do dinheiro, da avareza. Foi o caso de Judas, que caiu por causa do dinheiro. Mas uma das características de um caráter tratado é: o dinheiro não o corrompe. Foi tratado nessa área. Paulo, não uso desse dinheiro, não preciso. Não uso desse direito, não preciso.
do dinheiro, pelo menos na forma que ele está mostrando. Vamos ver, para você entender bem, em 2 Timóteo capítulo 6. Não, 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Olha o que Paulo ensina aqui. Porque nada trouxemos, versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto. E manifesto é que nada podemos levar. Paulo está dando ensinamento. Obreiros aprovados, não percam tempo com luxo, com matéria, com riquezas, com dinheiro. Por que, Paulo? Porque nada trouxemos para ele quando viemos à vida, e nada vamos levar. Jesus ensina o mesmo propósito: não entesourei tesouros na terra, onde o ladrão rouba, escava, a ferrugem corrói, a traça come, mas entesoureis tesouros no céu, entesoureis riquezas nos céus. Então ele está ensinando, nada podemos levar, e um caráter tratado, um obreiro de excelência não pode ter caprichos materiais. É impossível um homem de Deus, eu duvido que Paulo, Moisés, Elias, que Wesley, eu duvido que Edwards se importavam, tinham caprichos materiais. Se você vê a vida de David Brennan, ele vivia em covas, em cavernas, em florestas. Ele diz assim no seu diário, que a ardente paixão dele pelos índios silvícolas era tão grande que ele disse: Senhor, leva-me para os confins da terra, leva-me para as cavernas do ermo, leva-me para longe de tudo que se chama conforto terrestre. Olha o que ele diz. Nós não podemos ser apegados. Um obreiro, um homem que é apegado no dinheiro, na marca, na luxúria, no conforto, de maneira desequilibrada, não tem um caráter tratado, não pode ser um obreiro aprovado. Isso é falha no caráter. Paulo não tinha essa falha. Paulo não tinha desejo, sedução alguma material, não tinha, fazendo dele um obreiro aprovado. Você não vai contar com conforto no ministério, meu irmão. Não vai contar com luxúria se o seu ministério for de Deus. Não vai contar com riqueza em abundância. Não vai contar, na maioria das vezes, com recursos. Não vai contar, porque o meu justo viverá pela fé. E se o seu coração estiver apegado nisso, há uma falha no caráter. O de Paulo não era. No versículo 8... olha o que Paulo diz. Isso aqui é uma afronta para o evangelho da prosperidade. Eu não sei porque os ministros da prosperidade não citam esse versículo. Olha o que diz no versículo 8: tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Outras traduções dizem assim: temos o que comer, que nos vestir, com isso contentais. Se o disciplinador da igreja, se o doutrinador, o fundador da doutrina eclesiástica diz ao seu povo, diz aos ministros, tendo com que cobrir, tendo com que comer e com que vestir, com isso contentais. Paulo está querendo dizer, isso é suficiente, isso dá para viver uma vida cristã. E o evangelho da prosperidade ensina que devemos ter luxo, conforto e riqueza. É antibíblico. Agora olha aqui, o 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males.
E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está falando de ministros avarentos. Muitos nessa cobiça se desviam, entram em questões loucas e nocivas. Por quê? Porque se um ministro não tem o seu caráter tratado nessa área, ele vai ser comprado pelo dinheiro, ele vai ser seduzido pelo dinheiro, ele vai comprometer. E hoje o que a gente está vendo no ministério atual, no ministério moderno, todos os ministérios atuais, o que gira em torno da maioria é o dinheiro, são os contratos, é o negócio. Hoje temos o negócio, a fé virou um negócio. Há contratos, meus irmãos, contratos envolvendo muito dinheiro e envolvendo ministros por trás disso. Paulo, que tinha o próprio direito, dizia: tenho até direito. E não estou dizendo de muito e nem pouco, estou dizendo do direito devido a que meu ofício executa. Mas eu não quero nem esse que é meu direito. Hoje eles estão usando o que é e o que não é de direito. E por causa do dinheiro se corrompe, compromete o teor da mensagem, compromete o teor do louvor, aliança com político, enfim, todo tipo de corrupção entra e compromete o ministério. Por quê? Porque o caráter de tal obreiro não é tratado nessa área. Isso é muito sério. E o de Paulo, isso não me atrai. Isso já foi vencido na minha vida. E vamos ver o último exemplo, Lucas 9. Lucas, capítulo 9. Deixa aberto aí, no versículo 50. Olha aqui agora. Amém? Estão entendendo? Característica de um bom caráter não é seduzido pelo dinheiro, nem pelas coisas materiais. E o maior exemplo de tudo na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é o maior exemplo a ser seguido ministerialmente. Vamos ver como o próprio Jesus via essa questão material na sua própria vida. Lucas 9, versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando ele diz Filho do Homem, ele está falando de si próprio. Você está vendo raposa? Animais que não valem nada. Você está vendo os pássaros, andorinhas? Valem menos ainda. Elas têm casa, comida e repouso. Eu, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o exemplo de um obreiro aprovado, não tenho onde reclinar a cabeça. Não possuo riquezas. Não possuo coisas, bens físicos. Jesus não era ligado também no dinheiro. O caráter de Jesus, obviamente, extremamente aprovado, tratado, treinado. Então esse é o segunda característica do caráter de Paulo. A primeira era Paulo pensava sempre em primeiro lugar na causa. Paulo era um homem espiritual. Paulo amava o próximo, não tinha egoísmo. Segundo, Paulo
não era seduzido pelo dinheiro, ou seja, não tinha problema na área financeira, tinha o seu caráter tratado nessa área. Agora vamos para o terceiro, 2 Coríntios, capítulo 12, vamos abrir lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12. No versículo 15. Diz assim: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Outras traduções dizem: ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais. Só muda a ordem. Olha outra característica do caráter de Paulo, escrevendo aos Coríntios: eu continuarei a me gastar por vocês, trabalhar por vocês, discipular, pregar, cantar, interceder, apacentar, socorrer, mesmo que eu não seja amado por vocês, mesmo que eu não tenha retribuição alguma, mesmo que eu não tenha reconhecimento algum, eu vou continuar fazendo, e com a prova da rejeição de vocês, a prova de não ser reconhecido por vocês, a prova da resistência de vocês, ainda assim, isso me levará a amar vocês mais e mais ainda. Precisa falar mais alguma coisa? E os obreiros de hoje, e os pastores, os músicos, isso é um exemplo de abnegação, isso é um exemplo de obreiro, isso é um exemplo de renúncia, de serviço cristão. Os obreiros de hoje são cascas de ferida. Hoje não é a igreja que coloca requisitos para o obreiro compor a obra. É o obreiro que coloca requisitos para servir na igreja. Porque ele é soberbo, altivo, indolente, egoísta, vaidoso. Tem condições para ele cantar, tem condições para ele pregar, tem condições para ele ajudar. Ele é cheio de capricho. Paulo não. Paulo está dizendo assim, ó: eu faço sem esperar nada em troca. É isso, fazer sem esperar nada em troca. Primeiro lugar, porque isso é a condição de um obreiro aprovado. Ele não vai receber nada em troca nessa terra, meu irmão. Segundo, mostra o caráter de Paulo. Por que Paulo fazia? No próprio versículo ele mostra: eu faço porque vos amo. O combustível, a energia motivadora do meu ministério é o amor por vós, Coríntios. É isso que Paulo está dizendo. É isso que a igreja hoje não tem. É isso que está fazendo perecer a igreja moderna. Obreiro que não tinha salário, obreiro que não queria reconhecimento, obreiro que abria mão dos seus direitos, obreiro que fazia motivado apenas por um sentimento: amor incondicional ao próximo. Eu fico vendo nas minhas reuniões de obreiros, eu fico vendo quando eu vou lidar com os obreiros, a dificuldade que eles têm de servir.
porque não tem esse sentimento, não são movidos por esse nobre sentimento. Não, eu vos amo. E Paulo tinha um nível tão alto que ele está dizendo assim: ainda que menos amado, quanto mais vocês me rejeitam e me negam, mais eu amo vocês, mais eu provo do amor de Cristo em mim para com vocês. Caráter que não se vê. E uma das aulas dos obreiros será ministrada isso, que a maior condição para se servir é o amor. Agora hoje os ministros, os obreiros, que para mim são os obreiros reprovados, eles querem fazer, eles querem atuar, e eles até atuam, só que esperando reconhecimento. Falha no caráter. Não há reconhecimento. O reconhecimento, meu irmão, não é nosso, porque Deus opera em nós tudo. Paulo não. Qualidade do caráter de Paulo. Trabalhava, ministrava, agia sem esperar nada em troca. Qual é a política do mundo? Eu faço desde que eu receba. Eu dou desde que me deem. A política do homem mundano, a política do mundo é fazer algo para receber depois. Fazer algo em troca, é uma troca. É isso que eles fazem. Só fazem se houver retorno. A nossa política não é assim. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. O que ele recebeu em troca? Que registro há que Cristo tenha recebido algo em troca? Ele não recebeu nada. Ele veio dar. Qualidade de um caráter aprovado deve ser a nossa. Deve ser a nossa política não é essa. Não fazemos algo esperando retorno. Fazemos algo motivado por duas situações. Apenas duas. Por obediência a Cristo e a sua palavra é que fazemos. Segundo, por amor aos escolhidos. Paulo, tudo sofro por quem? Por amor dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que estão compondo o corpo de Cristo. Os irmãos na fé. Quem compõe o corpo de Cristo? A igreja. E quem sofre algo pela igreja? O representante da igreja. Quem são os representantes da igreja? Os obreiros. Um obreiro aprovado sofre tudo por amor aos escolhidos, sem esperar nada em troca. Você também vai anotar 3 personagens que eu vou citar. Se você se parecer com algum deles, bem-aventurado você é. Jeremias, João Batista e Elias. 3 profetas que deram sua vida sem receber nada em troca. Jeremias pregou a ouvidos surdos a uma nação que não deu ouvidos. Resultado, foi perseguido, flagelado e preso. João Batista foi enviado ao seu povo para pregar o arrependimento e juízo contra Herodes, teve a cabeça degolada. Elias foi pregar contra uma nação apóstata, Jezabel, Acabe,
viveu de um ribeiro, viveu de corvos, viveu da mão de uma viúva, viveu em cavernas e foi arrebatado ao céu. Não receberam nada em troca, não receberam nenhum reconhecimento. A revista da época não publicou, irmão, a popularidade de João Batista. A TV da época não ovacionou os feitos de Jeremias. Não houve reconhecimento da política, não houve reconhecimento de pastores, de ninguém. Os seus próprios os perseguiram, os seus líderes, os seus irmãos, não houve reconhecimento. Esses 3 homens aqui, não há reconhecimento por parte da família, não há reconhecimento por parte das suas congregações, não há reconhecimento por parte dos seus irmãos na fé, não há reconhecimento por parte da sociedade, não receberam nada de ninguém. Todavia, fala para mim qual desses 3 e Paulo o quarto falharam no seu ministério. Eles não estavam esperando a glória da terra, eles estavam esperando a futura. João Batista, ao ser degolado, encontra-se com o Senhor. Elias vai vivo para lá. Jeremias, a mesma coisa. Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está me preparada a coroa da vida. A retribuição deles viria apenas na eternidade. E eles cumpriram os seus ministérios. Olha os 4 que eu citei aqui, igreja. Olha a linha. Jeremias, Elias, João Batista e Paulo. Os 4 fizeram. Não receberam nada em troca, porém não deixaram de fazer. Porém o seu ministério foi aprovado. Por quê? Caráter tratado. Um caráter aprovado. 5 minutos para beber água e ir ao banheiro. Bom, vamos tratar de mais uma característica, mais uma qualidade do caráter de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Diz assim, no versículo 5. 1 Coríntios 3, 5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 4ª qualidade do apóstolo Paulo: humildade. Humildade. Uma das maiores características do caráter de Paulo. E uma qualidade que o nosso caráter, que o nosso ser precisa ter: humildade. Por que humildade? Porque na carta de Pedro ele diz: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Se Deus resiste ao soberbo, como é que ele pode usar um ministro soberbo? Como é que ele vai usar um obreiro que ele mesmo resiste? Por que ele resiste? Porque é orgulhoso, soberbo, tem falha no caráter. Deus o resiste. Se Deus o resiste, ele é reprovado. Para ser aprovado nessa área, eu necessito ter humildade. Falamos aqui das façanhas do apóstolo Paulo. Um apóstolo, um obreiro, que conseguiu feitos os quais nenhum outro conseguiu. E ele, no auge do seu ministério, quando é indagado aqui, quando debate com os coríntios, e eles disputando, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, dando glória a homens e dividindo ali o corpo de Cristo. Paulo diz assim: quem é Paulo
quem é Apolo? Paulo está dizendo assim, quem sou eu? O que tenho eu que Cristo não tenha feito por mim? Outro versículo diz, e fazendo eu, digo, a graça que está em mim, a graça que em mim opera. Então Paulo dizia, Cristo faz, a graça faz, a glória é dele, a honra é dele. Seguramente Paulo disse, quem é Paulo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olha o caráter desse homem, mas como? Você foi ao terceiro céu, você prega como ninguém, você ganha almas como ninguém, você tem uma sabedoria do evangelho como ninguém, você tem inúmeras qualidades. E Paulo dizia, ainda assim, não sou ninguém. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e considero todas as coisas como esterco. Humildade. Reconhecer que não somos nada. Meu irmão, tem que haver isso no seu caráter. Humildade. Saber de onde você veio, quem você é. E a soberba, meu irmão, o orgulho, meu irmão, tem destruído ministérios. Ai de nós se Deus nos levantar soberbos. Ai de um obreiro se for levantado com soberba, com orgulho, com arrogância, com prepotência. E essa é uma característica de muitos ministérios atuais. Obreiros, pastores, ministros que não aceitam a correção, não aceitam a repreensão, são orgulhosos, vaidosos. Pessoas que querem títulos, nomes, renomes, reconhecimento, orgulhosos. A soberba, ela derrubou o primeiro ministério constituído da história. Sabe qual foi? O ministério de adoração e louvor. Lúcifer foi o primeiro ministério a cair. Por que caiu? Falha no caráter. Qual a falha? Soberba. Destituído foi Ezequiel 28, Isaías 14. Primeiro ministério, não havia nem terra ainda, mas havia um ministro no céu, Lúcifer, aferidor de medidas, sobre pedras afogueadas andava. O que aconteceu? Falha no caráter, destituído. Quanta gente não tem sido reprovada por causa do orgulho? Pastor, mas tem um monte de orgulhoso que está de pé. Estão de pés, mas estão caídos espiritualmente. Já foram reprovados, já subiram reprovados, ministram reprovados, porque a soberba, a arrogância, a deidade desses homens os destitui. Pessoas que Deus não pode dar um talento que ficam soberbas. Pessoas que têm orgulho de ter a voz que tem. Pessoas que têm orgulho de ter a oratória que tem. Pessoas que se orgulham de um dom peculiar que Deus os deu. Caiu. Ele caiu. Um dos maiores ministérios das últimas décadas, Jim Swaggart, vocês sabem, caiu por causa do orgulho. Um homem que foi levantado com aquela estrutura, mas que era falho no seu caráter. Resultado, caiu. Não foi aprovado, foi reprovado, porque achou que a glória era dele, como Lúcifer achou que a glória era dele, como nós podemos achar que é nosso. O homem veio do pó e para o pó retornará. Como é difícil trabalhar, eu trabalho isso em obreiros. Obreiros presunçosos, arrogantes, soberbos. Não podem, se não for trabalhado em você o orgulho, Deus não te levanta. E se for levantado por acaso, não será aprovado, terá queda. O orgulho é algo terrível, e você não sabe como o orgulho vem sutilmente, sorrateiramente. Porque enquanto não temos talentos, não somos ministrados, ele pode estar adormecido. Mas quando Deus
nos usa, quando Deus nos confere algum talento, esse talento produz um reconhecimento, um elogio, o orgulho brota. O orgulho brota. E quando o orgulho brota, brota a independência de Deus. Brota a vaidade, brota a autoestima exagerada. E o que isso faz? Tira a glória que é só de um ser, é de Deus a glória. Paulo chegou diante de uma igreja, um apóstolo que nós todos juntos nunca vamos chegar aos pés. Um apóstolo que nem todos os ministros juntos chegarão aos pés. Ele, o apóstolo que eu vi coisas inefáveis e ninguém de vocês vai ver. Ninguém vai de novo ao terceiro céu, só eu fui. Ninguém viu ele na estrada de Damasco, só eu vi. Ninguém ganhou continentes, só eu ganhei. E eu chego aqui diante de vós dizendo: quem sou eu? Eu não sou nada. Deus é que dá o crescimento, é Deus, a glória é de Deus. Deus, eu sou um verme, eu sou um corpo, eu sou um homem num corpo de pecado e posso vir a ser reprovado. Humildade. Vamos ter isso. É um dos maiores pecados. Eu creio que do orgulho se origina todos os outros pecados. Se você quer combater as ramificações de pecados que você tem lidado, combata o orgulho, porque dele procede a maioria. É do orgulho que procede o resto. E um obreiro orgulhoso, pelo amor de Deus, ele é um instrumento de Satanás e não de Deus. Porque Paulo, com toda a pompa que tinha, era um homem extremamente humilde. Se você estudar as cartas, todas elas vão mostrar a humildade de Paulo. Jeremias 9:23, anote. A Bíblia diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A glória é dele, meu irmão. O louvor é dele. 2 Coríntios 10, 17, 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado a quem a si mesmo se louva, e sim a quem o Senhor louva. Se glorie, meu irmão. Não esqueças que és trapo, que és verme, que és imundícia, que és pó. Não se esqueça. Não há glória nenhuma em nós. Isaías, pode anotar, 42:8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. A glória é dele, meu irmão. A glória é dele. Você entende isso? E quando ele partilha um pouco do poder dele conosco, já achamos que temos glória. A minha glória não darei, a outrem, a glória é dele. Sabe quando o ministro é aprovado? Sabe como que um homem de Deus nasce, brota e tem esses êxitos que vocês vê nas histórias? Quando esse homem levanta e no seu coração ele tem só um propósito. Tudo que ele faz é para glorificar aquele que o comissionou. É para a glória dele. Ele aspira a fazer algo que glorifique o Senhor. Ele maquina, ele vive. A vida dele é em prol de Cristo ser glorificado. Então Deus não tem dificuldade de levantar. Então Deus dá toda a honra para aquele homem, artifícios, atributos, e o levanta. Por quê? Todos aqueles artifícios, atributos, aquela honra, aquele poder que Deus reveste, é transferido todo de volta para Cristo.
Quanto mais Deus dá a ele, mais Deus é glorificado. Quanto mais poder é conferido, mais glória é dada a Deus. Quanto mais honra, mais fama, mais ele é levantado, mais Cristo é levantado através dele. Por isso que Deus não tem dificuldade de fazer como Paulo. Paulo chega nessa etapa, e lá na frente ele vai dizer, não glorie, se eu quis se gloriar, glorie-se no Senhor. Imagina a aula que os coríntios teve, a hora que ele falou, Paulo e tal, você é o cara, você fez, eu sirvo a você, e outra parte está com Apolo. Que? Eu plantei? Sim, plantei. Apolo, regou? Regou. Coríntios, quem fez tudo isso aí foi Deus. Deus está por trás disso. É Deus quem fez Corintos. É Deus que fez todos esses sinais. É Deus que vos trouxe. É Deus que proporcionou recursos. É Deus, Corintos. Eu não sou nada. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, enquanto houver um resquício de soberba no seu coração, não espere ser aprovado. Não espere ser levantado. Não espere ser usado. Todavia, se você for, meu irmão, o obreiro que é levantado e atua debaixo do orgulho, Deus o resiste. Se Deus o resiste, ele não está atuando pelo poder de Deus. Ele não está atuando pelo poder de Deus, está atuando por impulsos satânicos. Logo, logo, ele mostrará a sua cara, ele cairá, ou ele continuará de pé sem êxito, sem influenciar o mundo espiritual. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Qual é a quarta qualidade do apóstolo Paulo? Honra. A humildade, qual a quarta qualidade do apóstolo Paulo? A humildade. A humildade precede o quê? Honra. Paulo, por tamanha humildade, você está prestes a ser honrado. Será que Paulo viu tal honra? Talvez não viu. Quando foi executado lá em Filipos. Agora, se Paulo retornasse hoje, olhasse para trás o legado de Paulo, o maior escritor da Bíblia, um dos maiores homens que pisou nesse solo, um homem a ponto de ser registrado, um escrito de uma declaração sua: sede meus imitadores. Nenhum outro homem na Bíblia ou na terra teve tal audácia. Paulo teve. Ninguém tem. Alguns homens de Deus me dizem assim, imita o Cristo que eu imito. Paulo não, imita a mim como eu imito a Cristo. Olha a honra. Olha a honra. Por quê? Humilde. Isso é tremendo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Aqui ele dá o exemplo prático. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que declaração apostólica é essa? Que declaração, igreja. Rápido para você prestar atenção em mim, é mais importante que você escrever. Quando você for adotar uma referência, só a abreviatura dela, rápido. Ele está ensinando para os filípios: nada façais por contenda ou vanglória. Meu Deus do céu. Tem coisa que eu prefiro guardar para mim e não compartilhar.
é sólido demais. Se você faz uma atividade ministerial que seja, da mais simples, que é um envelope ou uma cadeira, por vanglória ou por contenda, ou seja, por orgulho, ele diz: nada façais, parem de fazer. Deus não recebe, Deus não quer, e sim, por humildade, submissão, sujeição, inferioridade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o nível do negócio. Caráter. Paulo está falando de caráter. Deus está nos ensinando sobre caráter, humildade, meu irmão. E ele dá esse ensinamento, ele dá esse mandamento, esse princípio para Filipos, para a igreja de Filipos. Não façam, curem-se primeiro, tratem-se primeiro, trabalhem isso primeiro. Depois, quando conseguirem a qualidade no caráter da humildade, aí façam. E cada um considera os outros superiores. Esse versículo aqui, ele é muito profundo. Nunca olhe para o seu irmão com olhos altivos. Nunca diminua seu irmão, nunca rebaixe o seu irmão. Igual um dia teve uma situação bem naquele bequinho ali, com os obreiros. E um falou uma coisa para o outro. Eu entrei na hora. Falei, o quê? O que está acontecendo? Um obreiro diminuindo o outro. Resquício de orgulho. O que estava fazendo? Considerando o outro inferior. E Paulo manda considerar superior. Porque Cristo suportou todas as afrontas. Que haja em vós, Filipenses 2, a partir do versículo 5, a partir do versículo 5. Vamos ver se você entende. Sabe quem está narrando esse versículo? O homem que tinha no caráter a humildade, Paulo. Olhe para mim agora. Olha o que diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento, que haja em vós o mesmo senso, o mesmo perfil, a mesma postura, o mesmo caráter que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, possuindo poder, oratória, talento, dom, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo semelhante a homens. Pelo amor de Deus, aniquilou-se a si mesmo, se humilhou, se fez menor. É isso que Deus quer conosco. E quem era ele para fazer esse troço? O Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Verbo de Deus. Mas era humilde, qualidade excepcional do seu caráter. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos que ter isso. Deus pode te revestir de todo poder e glória terrena, meu irmão, mas você ainda pode ser humilde e dizer: eu atribuo tudo isso para Deus. Olha aqui o Filho de Deus, que haja em vós. Que modelo de obreiro, que modelo de discipulado é este de Cristo? Isso é para servir de afronta com a liderança atual, com os obreiros atuais. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, despojou da glória, se humilhou, se rendeu, sujeitou, submeteu, se inferiorizou. Hoje não. Hoje é a pompa que predomina, a altivez. A Bíblia diz que, em Provérbios 6,16, que ele abomina 6 coisas: olhos altivos. Uma das 6 é olhos altivos. E a 7ª aborrece o coração, que é o que semeia contenda entre os irmãos. A humildade, então, meu irmão.
Vamos buscar a humildade. Vamos buscar nos humilhar. Quando você reconhecer isso, aqui eu vou te dar, você está caminhando assim, ó, né? Quando você reconhecer isso, você vai caminhar assim. Aqui você já vai dar um salto grande. Quando você reconhecer que é pequeno, que é fraco, que não é nada, que tudo vem dele, você vai estar quase pronto para ser usado. Amém? Quer ver uma declaração em Salmos? Eu vou ver se eu acho. Salmo 22. Isso aqui é o que você é, ó. Salmo 22. Abre rápido. Esse salmo é o salmo do Nelson. Salmo 22, versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Sabe de quem que é esse salmo? Olha para mim. Davi. Mas não está falando de Davi. Quem chuta aí de quem está falando esse salmo? Chuta? Jesus. Quer seguir o exemplo dele? Qual o próximo candidato a verme aí? Levanta a mão. Alexandre, ótimo verme. Entendeu? É isso. Agora diz assim, diz aí para mim, por Jesus ter esse princípio, ou Davi, ou Paulo, ele viveu realmente como um verme. Olha a glória que esses homens tiveram. Porque havia neles esse sentimento, humildade. Quinta qualidade de Paulo. Quinta qualidade do caráter de Paulo. 1 Coríntios 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui em Coríntios 9, ele vai defender os direitos do apostolado dele, ele vai declarar. E ele diz aqui, todos os direitos que ele tem. E um dos direitos é esse. Não tenho eu também direito de ter uma mulher, de ser casado, de ter uma esposa? Aí no 12, mas não usamos desse direito, antes suportamos tudo. Outra qualidade do caráter de Paulo. Paulo era tratado na área sentimental, onde muito obreiro é reprovado. Área sentimental. O que significa? Muitos obreiros que têm qualidade, ministros, perecem ou caem por não ter essa área tratada. Paixões, romances, carências, solidão. Se aquela área não é tratada, ele pode balançar, sucumbir ante uma pressão naquela área. Paulo tinha o direito de ter uma mulher, mas Paulo diz, vou abrir mão, porque sou tratado nessa área. Não tenho carência. Ou melhor, a minha carência é controlada, tratada. Então, meu irmão, aqui nessa área,
Salomão foi reprovado por quê? Porque Salomão tinha dificuldade na área afetiva, sentimental. O homem mais sábio, mais rico, o rei de Israel. O que corrompeu Salomão? As paixões, as suas mulheres e concubinas e a sunamita. Porque aquela área de Salomão não foi tratada, tinha uma deficiência no caráter. Paulo não. Eu abro mão porque eu aprendi a vencer, lidar com isso aí. Carência. Quanta gente não é débil no ministério, não fraqueja, não tem êxito, porque não tem essa área tratada. Isso é ponto fraco de muito irmão. Isso é ponto fraco de muito obreiro. Isso é ponto fraco de muito ministro. A área sentimental, principalmente das mulheres. Muita gente não atua de forma eficaz no ministério porque vive os altos e baixos no seu coração. Carência. A carência é um grande empecilho. Por quê? Determinada pessoa não possui um parceiro ainda. E ela tem aptidão, chamado para o ministério. Mas a carência, a falha no caráter dela, a carência excessiva, debilita ela, limita ela, então ela não consegue atuar. Falha. Paulo, não, eu abro mão, eu sou tratado nessa área. Outros que já possuem relacionamento. E o relacionamento é um fator que tem muito terreno na vida dela. Há espaços em nós definidos para cada área e o de Cristo. E nenhum pode sobressair o de Cristo. As pessoas que não têm a área afetiva tratada, o termômetro do ministério delas, não é Cristo, é o relacionamento. É o parceiro ou é a parceira? Como que Deus vai usar alguém de proporção de proporção grande, ou como Deus vai usar alguém em uma grande escala, que não tem essa área dominada e se rende por sentimentos? Não pode usar. Ele pode se comprometer como Salomão se comprometeu, ou ele pode não alcançar, como alguns não alcançaram, porque não foram tratados. E o ministério, quanto mais volume ele tem, mais intenso, maior ele é, mais ele vai consumir os sentimentos de um obreiro. E se esses sentimentos tiverem fatias muito grandes para o sentimental, para o relacionamento, melhor dizendo, ele vai falhar. Você não encontra Paulo dizer que estava triste por uma paixão, ou que estava alegre por um presente de uma parceira. Você não encontra isso sendo o termômetro de Paulo. Você não encontra Paulo carente em uma dessas cartas descrevendo que gostaria de ter uma esposa. Não, Paulo era tratado. Aqui não está dizendo que Paulo não gostava de mulher nem não queria. Paulo estava dizendo, eu gosto e eu quero, mas se isso for atrapalhar o meu ministério, eu prefiro ficar sem. Deus diz, vai atrapalhar, então eu fico, porque isso para mim é irrelevante. Isso para mim é controlável. Isso para mim é dominável. É isso que ele está falando. Seria bom ter, por que não? Tenho direito à mulher. Mas isso vai limitar meu ministério. Tira fora. Então não era empecilho para Paulo. Tratado na área afetiva. É muito forte isso aí. Adolescentes, jovens, casais, solteiros e principalmente mulheres são debilitados no ministério, falhos, reprovados, ou não conseguem atingir o ministério por falha nesta área do caráter. O termômetro é a carência e o relacionamento e não Cristo. Paulo não tinha. Segundo, se Paulo não tinha problema em não ter mulher, Paulo também tinha domínio na área sexual, na área fisiológica, biológica. Paulo exercia domínio.
E se você não sabe, é uma falha no caráter, a compulsão sexual, a pornografia, o desejo sexual abusivo, excessivo. Paulo também não tinha. Não preciso. Essa área eu exerço domínio. Quem caiu por falha nessa área? Davi. Estava no castelo, dando uma volta de manhã, acordou tarde. Quando ele olha para a janela, vê uma mulher se banhando. Mexeu com ele. E teve uma compulsão violenta. Eu quero aquela mulher, eu quero entrar nela, eu quero possuir. E ele não venceu o seu desejo, cometeu adultério, matou o marido dela, o pecado dele foi grande e a maldição ficou sobre a sua família até os últimos dias. Absalão, Aminon, Tamar, enfim, Adonias. Se você não conseguir exercer domínio, você cai pela sexualidade. Sansão caiu pela imoralidade. Roma caiu pela imoralidade. Os imperadores pela imoralidade. E a moralidade vai de vários sentimentos. Desejo homossexual, desejo compulsivo, desejo bizarro, animais, pedofilia, enfim. Você acha que não tem isso no meio cristão? Você acha que isso não tem no meio da sociedade? Cheio de desejos nocivos. Eu já falei com cristão, olha, escuta o que eu vou falar. Eu já falei com cristão que tem problema, tira foto de si mesmo para sentir prazer. Tira foto, homem, tira foto das suas nádegas para se masturbar. Cristão. E isso, se você tem um talento, um ministério, isso não foi vencido, lá na frente isso te derruba. Paulo diz, eu não preciso, venci. Tenho domínio próprio. Quanto homem de Deus, eu não sei, testemunho, faz tudo, tem tudo perfeito na vida, mas não larga uma revista pornô, um vídeo pornô, um filme pornográfico, tem problema com a masturbação, ministério deficiente, ministério caído, ministério falho, tem que tomar cuidado com isso. E hoje também no meio feminino, há um aumento, masturbação feminina, a imoralidade feminina aumentou, como nunca. Cobiça, desejo, impulsão sexual, temos que vencer. E isso traz queda, destruiu, cegou Sansão, aprisionou, matou Sansão, envergonhou, contaminou o ministério de Davi, não tinha essa área tratada, irmão. Então Paulo também tinha. Não há aqui registro de Paulo caindo nessa área, e ele tinha tudo, porque 1, 2, 10 anos sem tocar numa mulher, ele teria que ter uma compulsão, e havia um deslize. Não, tratado, forjado. Paulo era. Vamos trabalhar estas duas áreas, a afetiva e a sexual. Sexta e última qualidade de Paulo. Atos capítulo 21. Não fique muito nervoso, estamos acabando. Paciência é uma qualidade do caráter. E eu não estou te persuadindo. Já persuadi. Atos do Espírito Santo 21. Atos 21, versículo 11. Diz assim: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando a seus próprios pés, disse, isto diz o Espírito Santo, assim te ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem esta cinta o entregarão os gentios. E ouvindo nós isto, rogamos tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando, magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Até aí. Sexta característica de Paulo:
Paulo tinha equilíbrio emocional. Você acha que eu ia deixar essa passar, né? Ficou por último. Equilíbrio emocional. Qualidade do caráter emocional tratado, maduro, forjado, preparado. Olhe para cá. Como você me mostra isso, pastor? Olha só. Paulo estava com seus cooperadores, com seus discípulos, e ele ia fazer uma viagem a Jerusalém, iria para lá pregar o evangelho nas sinagogas, nos templos. Vem um profeta e traz uma palavra para Paulo na presença de todos, e pega a cinta de Paulo e amarra nas mãos dele. Assim farão ao varão dono dessa cinta, se for para Jerusalém, vai ser preso. Meu irmão, olha o equilíbrio de Paulo. Ele recebe uma profecia na frente de todo mundo. Se você for para Jerusalém, você vai ser preso, perseguido lá, Paulo. Todo mundo entra em pânico, fica assustado. Quem aqui quer receber uma profecia? Daqui 2 dias você vai para a cadeia, você vai lá para a prisão do Rio de Janeiro. Qualquer um aqui baixaria a pressão, perderia o controle, sairia correndo. Olha o emocional do apóstolo Paulo. Ele repreende esse: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Ele vai recuar, ele vai afinar, quer ver? Pois eu não estou pronto só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Não alterou uma vírgula o estado emocional de Paulo. Paulo ainda acrescentou até um grau maior na perseguição dele. Eles profetizam, todos começam a chorar, há um abalo emocional naquele lugar. Paulo diz: para todo mundo. Vocês estão querendo me magoar? Vocês estão querendo me alterar emocionalmente? Deixa eu dizer então para vocês, se essa profecia mexeu comigo, não estou pronto só para ser ligado, como também para morrer lá. Ih, sem graça, e acabou a festa. Nossa, Paulo, nem para derramar uma lágrima. Olha o emocional de Paulo. Qualquer uma: ai, desviei do ministério, ai, não quero mais. Paulo era forte, convicção, fé, confiança. É isso que ele mostra, um emocional equilibrado, inabalável. Quanta gente, esse é um dos maiores fatores. Meu irmão, se você exercer o ministério e houver desequilíbrio emocional, você faz uma arruaça com a tua congregação, com o teu ministério, com seus discípulos. Você vai ter a grande probabilidade de ser exortado pelo teu discípulo. Você vai ter. Você é desequilibrado. Euforia excessiva, melancolia excessiva, baixa estima excessiva, complexos, choramingos, medos, pânicos, ira, compulsão, equilíbrio emocional. Quem tiver o desequilíbrio emocional tem falha no caráter, vai ser reprovado. Se Paulo tivesse um problema emocional nessa hora, ele começaria a chorar com os demais e não ia para Jerusalém e quebraria o propósito de Deus, seria reprovado. Paulo com a maior frieza: o que vocês estão querendo fazer? Eu vou morrer lá, eu estou pronto para morrer, isso não vai me abalar não. Olha aí o emocional do homem. Olha aí, irmão, diante de uma profecia dessa. Isso é qualidade de caráter. Um homem de caráter, um líder nato, meu irmão. Um homem de Deus de frente, ele tem que ter o emocional equilibrado. Ele tem que conter as suas emoções, senão ele será motivo de obstáculo para o evangelho. E ele vai continuar aqui. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Vamos ver aqui.
Olha aqui. Aí sabe o que acontece? Cumpre a profecia. Ele é preso mesmo. Senão o profeta lá não era de Deus, ele não estava mentindo, estava falando a verdade. Ele falou, não, mesmo preso eu vou. O capítulo 21 inteiro de Atos mostra a prisão dele. Precisa abrir, é o capítulo 21 inteiro. Mostra a prisão dele. Ele recebe a profecia, vai para lá sabendo que é preso. Ele entra no templo, prega, anuncia o evangelho, faz a obra que ele tinha que fazer lá em Jerusalém. Eles pegam e prendem Paulo, arrastam, batem nele e prendem-no. O tribuno do lugar vai ouvir a Paulo. Paulo, depois de apanhar, ser arrastado e ser preso, vai mostrar como é que está o coração dele. 21:39. Diz assim: mas Paulo disse-lhe, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco séria da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-se em língua hebraica, dizendo... Sabe o que ele fez? Os caras desceram a lenha aí nele, prenderam ele, e ele fala por coisa, houve um mal entendido aqui, deixa eu falar com o povo, eles vão entender. Paulo está dizendo assim, ô mané, me dá uma chance aí que eu vou pregar para essa cambada tudo aqui agora. Língua hebraica. Me fala uma coisa para você, se você não tem um emocional equilibrado, você fala 5 línguas, você esquece 6 depois de tomar uma surra dos judeus. Paulo falou, olha o equilíbrio, eu vou falar para descendentes hebreus, judeus, em língua hebraica, para que eles me recebam bem, e vou aproveitar o motim ocorrido comigo, e pregarei a eles a visão celestial que tive. E ele anuncia que indo para Damasco, cai do cavalo, e Jesus fala com ele. Qualquer um ali dizia, ei, eu não vou pregar mais esse nome, me soltem, eu estou com medo de morrer. O pavor tomaria conta, o cara falaria besteira. Paulo chegou para o cara, deixa eu me defender, põe eu ali em cima das escadas, tudo bem, pode falar. Ele escolheu a língua que ele ia falar, e ele pregou o evangelho. Por quê? Paulo diz assim, mas quem falou que o meu emocional está abalado? Eles tocaram a minha carne, bateram, jogaram pedra, arrebentaram comigo. O meu emocional está cativo a Cristo lá, é inatingível, intocável, porque foi reestruturado por Ele, foi renovado pelo Espírito da sua graça, foi lapidado pela sua palavra. Isso não me abala. Olha aí, meu irmão. Atos 24, depois Atos 27 e 26 embaixo. Vou dar os 2 títulos que você vai escrever para encerrar essa parte. O primeiro, ele prega para Félix. O segundo, para Agripa. Aqui, agora olhe para cá. Depois ele faz esse tumulto, ele anuncia a palavra, volta para a prisão. Açoitado, como cidadão romano, preso, machucado, sem comer, sem tomar banho, sem ninguém, sozinho. Está tendo tumulto aí, um tal de Paulo, o governador Félix, traz ele aí para mim. Eu e a minha mulher Drusila queremos te ouvir, fala. Sabe o que Paulo fez? Ele devia estar uns 5 dias sem comer, sem tomar banho, apanhando, os vergão até aí. Ele pregou para Félix com tanta autoridade, pregou sobre o juízo final, a ira de Deus. Olha o que a Bíblia fala, eu vou usar aqui, não precisa abrir não.
E tratando Paulo da justiça e da temperança do juiz vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo outra oportunidade te chamarei. Eu procurei a tradução de espavorido. Apavorado. Sabe por que Félix mandou Paulo parar de pregar? Eu estou morrendo de medo. Para com isso aí. Tamanha foi a autoridade de Paulo, aonde que Paulo estava ferido, com saudade da namorada, e problemático, com baixa estima, preocupado com a mãe. Paulo estava cheio de Deus, Paulo tinha um equilíbrio emocional espetacular, nada tirava a convicção que tinha Paulo, nada. E ainda pregou com autoridade ao ponto de um governador tremer. Depois Félix sai de lá, vem Festo, Paulo prega a Festo, Festo conversa com o rei Agripa a respeito de Paulo. Agripa diz: queria conhecer esse homem. Aí Paulo começa a pregar para o rei Agripa, mas aí o negócio já estava mais feio, já estava mais tempo preso, etc, 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 etc. Crê nos profetas, rei Agripa? Bem sei que crês. Ele começa a pregar. Ele diz assim: acha que em tão pouco tempo vai me persuadir a ser cristão? Paulo, em pouco ou em muito, não só você, mas todos, quanto ouvirem dessa graça, quero que sejam como eu, exceto por essas cadeias, e mostra as correntes que ele está. O rei Agripa: esse cara está brincando com a gente. Esse cara é um colosso, esse cara é indestrutível, ninguém derruba esse homem, abala esse homem. Área emocional de Paulo, extremamente forte. Para terminar, agora é o absurdo. Põe Atos 27, 26, que eu acho que eu tinha te dado errado. 27, só escreve Atos 27, 22. Aí o que Paulo diz? Vamos, Paulo, a gente vai te soltar o que tem a dizer. Não, apelo para César. Apelaste para César irá. Pega um navio, manda Paulo, vamos mandar ele lá para Itália, para Roma. Aí Deus fala para ele: não viaja não, porque vai vir uma tempestade, vai arrebentar com esse barco. Ele fala para os soldados, eles não ouvem, para o chefe da embarcação, e viajam. Meu irmão, a Bíblia diz que vem uma tempestade e arrebenta com o barco, eles jogam fora mantimento, jogam fora a vela, jogam fora tudo, e está lá, e há muitos dias não comiam, estava 14 dias sem comer a tripulação, eram 200 homens, Paulo era o prisioneiro principal do barco. O motivo da viagem, o principal motivo era Paulo. Paulo ia levar para o imperador César. Lá César não abre sessões de calma. Lá César não promove julgamentos, Paulo, dá sentenças de morte. Você só vai lá para ele te matar. Era assim que Paulo estava. Aí sabe o que aconteceu? 14 dias sem comer, raios caindo, trovões, e aquela perturbação. Paulo estava fazendo xixi na calça, Paulo estava orando para voltar, Paulo está dizendo: eu desvio da fé hoje, se você me salvar, Satanás. Devia estar desse jeito. Sabe o que Paulo faz? Quando um navio está de pernas para o ar: mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Sabe o que Paulo fez? Consolou um por um. Você está muito atribulado, fica tranquilo, não vai dar nada errado. Não vamos morrer, tá? Fica tranquilo. Depois que ele falou, e sabe o que ele fez? Ele preparou comida e deu comida para todo mundo. Ele serviu os caras com pães
que estavam 14 dias sem comer. Você ia estar pensando na sua caminha, na internet, na mamãe com leite. Você ia estar chorando igual um bebê, irmão, de 3 dias de nascimento, quando um umbiguinho está inflamado. Sabe o que Paulo fez? Estava cochilando. Não, filhos, vai dar tudo certo. Paulo disse, tem de bom ânimo. Paulo acalmou, porque o emocional de Paulo era tratado, quebrantado. Você entendeu o grande fator? Se o emocional da pessoa é maduro, tratado, não importa se ela tem pouco ou muito, se ela sofre perseguição ou não. Porque o homem é 70% emoção. Se aquele 70% que é o que compõe a maior parte do todo, são controlados, forjados, meu irmão, esse homem é inabalável, ele é indestrutível, é intocável. Não tem como tirar a convicção desse homem, não tem como tirar as estruturas desse homem, porque o emocional dele é controlado. Essas são as características de Paulo. E Paulo depois vai escrever a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparado a coroa da vida, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Paulo dizia: combati o bom combate. O que significa? Atuei todo o tempo do meu ministério como obreiro aprovado, como homem irrepreensível, como um caráter perfeito e tratado. É isso, meu irmão. Um obreiro aprovado precisa ter um caráter treinado e tratado. Amém? Vamos ficar de pé.